Eu acho que, Wilma, você vem batendo nesse programa da Roção, federação, associações das grandes, a AFB, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem que pensar, o doutor Wagner está mais aí, numa maneira de cobrar isso, porque tem que responsabilizar o que houve. Se foi com o sistema, como disse o Beto, quem contratou o sistema, por que não acusou, por que não disse nada. Se ocorreu há 10 anos atrás, 38 milhões, atualizado isso, quanto seria? Tem a questão do vencimento dessa cobrança. É legal os 5 anos, os 10 anos, está validado isso aí? Em propriedade administrativa, quando eu falei ali agora mesmo no café, alguém achou que não, isso não existe. E propriedade administrativa não é só para administrador público, não. É para qualquer administrador. Ele administrou mal o bem que foi confiado a ele. E eu acho que os nossos administradores têm que ser responsabilizados, sim, não só Cassim, como Previ. Previ estava se vangloriando aí esses dias, esses anos atrás, que já tinha resolvido os problemas passivos. Sauípe está bem administrado, esqueceu-se o passivo, não se fala mais. O Beto Primo foi negociado, já voltou a dar prejuízo. Paranapanema foi negociado, já está dando prejuízo. A participação da Previ, né, nesses consórcios aí, que a gente não sabe em que termos que é feito isso. Eu estava comentando com o Valdenor a respeito da usina que está sendo feita lá em Belo Monte. Todo mundo contra? Será que só o governo deu certo? O governo está certo na transposição de São Francisco? Causa impacto ambiental? Não causa impacto ambiental? É energia limpa? É energia limpa. Mas só porque é energia limpa, vamos ser obrigados a entrar na Neoenergia, na Litel, na qualquer consórcio que se formar aí, de acordo com os interesses de muitos, que nem sempre pensam no bem, nem do povo, nem do país. Pensa-se mais, às vezes, no vizinho, amigo do Fidel, amigo do Evo, amigo desses nossos queridos aí, ativos, que estão querendo voltar tempos remotos de idade média, que a Europa já tirou há muito tempo. Então, nós temos que pensar nisso aí. O único meio que já foi falado aqui hoje cedo é a justiça. O executivo também é ganhado, o legislativo também, num padrinho imoral, e a justiça também está nesse jogo aí. Tem esse julgamento mensalão que o juiz Barbosa, Joaquim Mineiro, né, está lá sendo endeusado, não sei até quando ele vai poder existir. Então, nós temos que pensar numa série de coisas, na Previ principalmente. Petrobras dando prejuízo, Eletrobras dando prejuízo. Esse acordo que se quer fazer com as energias aí, a Previ já pensou em fazer um levantamento disso aí. Quem que está da Previ agora? Só o Valdenor? Valdenor e Walter. A Célia já foi. Então, esses impactos futuros aí estão sendo analisados. Nós temos que fazer um pensamento, uma questão muito séria aí. Agora, quando eu falei a respeito de Barbacena, gente, não é caso localizado, não. É interiorzão aí que está a míngua na Cassim. Nas capitais, nas cidades grandes, tem conselho de celular, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. No interior não tem nada. Na parede, aí em cima do... E se fizer uma negociação lá com a Unimed, e a Unimed não assume nada. A Unimed não assume nada. Eu quase tive que pagar o hospital pelo cancelamento de uma cirurgia de varizes que ninguém autorizava. A Unimed tem convênio para atender o usuário, não atende, não toma providência. A Cassim não atende porque existe um convênio, a cirurgia marcada e eu brigando. Ainda bem que na última hora saiu bem. Agora eu estou aguardando uma cirurgia de catarata, aquela história que o moço falou aí, né? Nós estamos ficando mais maduros, estamos gastando mais. Mas também
pensa-se que nós já fizemos a nossa poupança. Então, nós temos direito. Independente de ter o direito ou não com participação, o banco tem que garantir isso para a justiça também. Nós temos que cobrar. Acho que nós estamos muito bem. E falar em cobrar da justiça, na última reunião foi lembrado aquele lance das ações judiciais, em vez de uma entidade entrar isoladamente, consultar e estar de acordo com a federação. Para não fazer igual a PPP, que está fazendo ação aí adoidado e querendo que todo mundo entre para a PPP. Não, a PPP, aprende. Então, o que acontece é que isso aí está muito... Estão cortando as pessoas. E botando culpa da federação e as outras associações que não estão tomando providência. Entendeu? Então, vamos pensar nisso aí e vamos analisar. Valdenor Moreira Borges. Opa, vocês só usaram a cacete, cara. Não mexi nisso aí, não. Quero, velho. Só uma negócio aqui. Bem, gente, eu só queria falar algumas coisas para você. Para não interromper aquela hora do Marcelo, né, porque se falava muita coisa sobre a Previ, as informações são importantes, mas tem algumas coisas que foram faladas ali que talvez ele tenha que descer alguns comentários. Primeiro, sobre a P220, né? Nós entramos em primeiro lugar, depois a FPT entrou e outras associações entraram sobre o BET, né? Reivindicando o BET sobre a P220. O nosso processo já foi distribuído e o juiz já pediu para nós colocarmos na relação com nossos associados, que a nossa ela é coletiva, uma ação coletiva. Já anexamos a relação dos associados, ele está pedindo agora que nós comprovássemos o fato, como é que acontece, porque o juiz não conhece como é feito o pagamento disso, aquilo que nós alegamos que as pessoas receberam, pagaram, por isso, a título de pensão ou não, esses recursos ficaram presos na PEVI. Então, nós já conseguimos algumas pessoas lá que estão com que não estão recebendo, que tem a P220, e já acrescentamos no processo. Então, já estamos na segunda parte. A nossa é contra a Previ, não tem como ser contra o banco. O banco deposita na Previ esse valor, aí é o problema, que eu também não queria falar isso, Marcelo, uma discussão que nós estamos tendo lá, inclusive, na Previ. Tem que ser contra a Previ, porque quem ficou com recurso foi a Previ. Né? O banco fez a parte dele, ele pegou o dinheiro e, a título de pagamento daquele pessoal, depositou. Né? E a Previ que ficou. A grande falha nesse processo, eu acho, foi a Previ ter cobrado essa parte a título de pensão. Se não fosse isso, dificilmente a gente ganharia essa causa, pelo menos do banco, né? Paritário. Os representantes do banco, o banco só vai indicar pessoas da ativa. E vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém do plano 1 na ativa. Isso não vai demorar nem 10 anos, pelas previsões que estão sendo colocadas. Daqui a 10 anos, todos os vincados do banco serão do plano Previ Futuro. E nós também poderíamos, os eleitos, ter gente do Previ Futuro, seria lógico. Né? Então, quer dizer, nós vamos ficar capenga em termos de governança. É uma coisa que nós vamos começar a discutir, nós estamos discutindo lá pelo menos criamos uma discussão, né, no Conselho Consultivo para levar lá para frente. A outra que nós estamos pensando em fazer é sobre essa parte aqui que foi falado hoje, eu tomei pouco, sobre a parte a parte que foi falada hoje, que é o caso do pagamento em janeiro, né? Puxar o pagamento da Previ para janeiro. Que no primeiro ano, nós até estamos discutindo aqui, eu estou tentando, vou tentar levar isso e a gente começa a ter um adiantamento como era feito no banco antes, quando você criar alguma coisa nova, para que no primeiro período você tenha um adiantamento das 6 parcelas. Né? Sobre a CACI, eu queria só falar uma coisa. Quanto tempo aí? Não, a pedida eu liberei. Mais um minuto? Tá, então eu vou falar só rapidamente. Pode falar tudo que você achar que deve falar. Eu não falei até agora. Eu não falei até agora, eu estava correndo, tanto agora eu vou falar mais tranquilo. Então, eu gostaria de falar uma coisa da CACI também. Nós atendemos muito a CACI. Eu acho que, apesar de eu estar na Previ, né, a lógica seria que eu falasse na associação mais sobre Previ. Mas, na verdade, lá a gente atende muito mais a CACI. Porque a CACI é um varejo danado.
Você sabe, a gente atende no varejo as pessoas. São pessoas com problema de próteses, de estente, aquilo, tudo que se falou aqui. Inclusive o Beto falou aí uma coisa importante. O que falta é o seguinte: as pessoas não têm confiança naquela decisão que vem da CACI. Eu, por exemplo, eu estou lá no hospital com o peito aberto, como pode falar, estou lá deitado, ruim, e precisa fazer uma cirurgia, colocar um estente, né? Né? Vai ter TI, não tem que pôr estente. Então ele pediu orientação para a CACI. O cara fala, será que a CACI não está pensando em economizar comigo? As pessoas não confiam naquele pessoal que está do outro lado da linha da CACI. É o que eu sinto nas pessoas. Eu não vou dizer. Agora, eu sei porque alguns, e a gente sabe por quê. Porque alguns dos produtos que a CACI oferece, eles são por um período menor. Você sabe que é o caso das lentes de catarata, por exemplo, aqueles usos. Você sabe que tem um prazo de validade para cada coisa. E o produto nacional tem os prazos de validade menor. E alguns, não sei, dizem as pessoas que alguns não são da mesma qualidade do importado. Esse negócio aí é uma discussão que a gente tinha com o pessoal da CACI lá. E o que a gente gostaria lá, que a CACI se levasse em todos os lugares para a CACI, é que a gente tivesse uma central que pelo menos orientasse nessa hora que você está deitado num leito, que é quando acontece isso. A gente nunca vai fazer uma proposta de colocar uma prótese no órgão. Isso é uma coisa que acontece. Quando você tem um acidente qualquer, médico. Então, nessa hora, é uma decisão muito difícil, porque você tem que confiar muito em quem está do outro lado. E, às vezes, quem está do outro lado do telefone da CACI não tem conhecimento do que está falando para a gente. É uma pessoa que está afastada, nunca foi funcionária e nem sabe que... eu sinto que as pessoas gostariam de receber a informação seguinte: olha, eu falei com aquele cara que eu falei é o cara que sabe mais sobre isso, ou está pensando na minha saúde. Essa que é a posição que a gente tem colocado lá. Na CACI tem sido esse o problema maior que a gente tem lá. É a falta de confiança das pessoas na rede. Então, por que não centraliza? Por que não pega? Porque eu acho que a sede também não confia na rede. Porque se confiasse na rede, talvez ela desse mais autonomia. Existe muita desconfiança nos departamentos e na rede da CACI. Eu sinto isso na CACI. Como foi politizado, muito dividido, muito tempo, né? Um setor não fala com o outro, tem um setor de um partido, outro setor do outro, e a nossa saúde ficou nesse meio, numa luta que um destruindo o outro. É uma luta, né? E a gente sabe que foi muito ruim. E a CACI, eu acho que não aguentaria mais com esse tipo de coisa. Então, lamento, mas é isso que a gente sente na ponta. Varejão, estou falando em termos de ponta. Você falou aí da antecipação do pagamento para janeiro. O que tem previsto? Como é que seria essa antecipação? Seria parcela? Não, seria até janeiro, o índice que daria, ele falou que era mais ou menos 4%, que é assim, índice de 6 meses, julho, depois setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza, você quer fazer uma pergunta? Nós estamos pensando nos outros 6 meses. E a gente poderia pegar essa antecipação. O Ebenezer vai fazer uma pergunta para você, porque você é conselheiro consultivo. Pode fazer, Ebenezer. Não, você vai continuar. Não, é você fazer a pergunta. A questão é a seguinte: eu acho que a CACI tem um problema de gestão. É o meu entendimento, tem um problema de gestão. Por exemplo, isso que ela ter gestores regionais e ao mesmo tempo centralizar, isso é um absurdo que não aconteceria em nenhuma empresa privada. Então, ela teria que fazer o seguinte: teria que delegar os seus gestores regionais, se não são confiáveis, que tomem medidas. Mas teria que delegar. Ela acha que não são, mas o fato é que está agindo assim.